vantagem na competição? A dificuldade do jogo a gente sabia que ia ter. Nós jogamos aqui na semana passada. É uma equipe extremamente competitiva, jogando dentro da casa deles. A gente sabia que eles iam tentar impor um ritmo. A gente começou bem o jogo, né, bem superior. Tivemos chances ali em transição. Tivemos chances em transições ali, principalmente com o Paiva. Eu não sou de reclamar, mas parece que a bola estava um pouco viva, né? E ela fica para os dois times, não? Então não é reclamação. Mas no último passe ele dificultou por causa disso. Então, talvez no nosso gramado o Paiva acertaria esse último passe ali para a gente sair com uma vantagem no placar. Depois a equipe adversária melhorou muito na imposição, ganhando alguns duelos. Voltamos a estar melhor no primeiro tempo. A gente fez alguns ajustes ali no intervalo, né? Não foi nem a questão de troca do Bandeira pelo Gabriel, não foi isso, foi mais ajustes táticos, né? Principalmente de cobertura do lado esquerdo deles, que nós não estávamos fazendo muito bem. Mas assim, tem mosquito pra caramba. Pra descontrair, né? Voltando, né? Mas o importante foi a vitória, o campeonato tá muito equilibrado, talvez, não sei, eu não participei de outros campeonatos goianos, talvez o mais equilibrado dos últimos anos, todo mundo está falando isso, a força do interior, mas prova o quanto esse grupo do Vila, ele é comprometido, quanto esse grupo que tem hoje no Vila Nova, está comprometido em conquistar dentro do clube, que foi a única equipe que conseguiu vencer. Isso não nos credencia nada, mas credencia ao torcedor saber que o grupo é muito comprometido. Vamos ter que recuperar, nossa maratona é muito grande, a gente teve Copa do Brasil, agora tem esse jogo de quinta-feira, né? Depois a sequência, mas vamos pensar só na quinta-feira, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Claro que de antemão a gente já convoca o torcedor, acho que esse grupo é merecedor disso, pela classificação na Copa do Brasil, por ser hoje o líder geral, a gente espera que o torcedor vá até o Serra, nos apoie pra gente garantir a classificação para a semifinal. Ô Lacerda, mais uma vitória, mas uma vitória na raça, isso é importante, a defesa conseguiu segurar ali o resultado, porém o Vila não foi brilhante ali na frente, mais uma vez. O que aconteceu nesse jogo aqui, Lacerda? Boa noite. Boa noite. Na verdade eu fico muito satisfeito com a solidez defensiva, né? Eu não tenho certeza, mas parece que foram 10 escanteios para a equipe da Jataiense, todos muito bem controlados, prova que a gente treina muito a questão de bola parada. Cara, volume ofensivo, se tu perguntar isso para A e B do brasileiro aí, de 40 treinadores, os 35 no mínimo vão te responder que é um pouco tempo de treino. A gente não tem tempo para trabalhar. Ontem eu não poderia ter feito, eu fiz uma organização defensiva com transição. Então, assim, faz parte do processo. Um dia a gente joga melhor ofensivamente, um dia a gente não consegue produzir tanto. Acho que no início do jogo, se a gente faz o primeiro gol, talvez a gente conseguia um placar mais tranquilo, mas como eu disse, né, foi a única equipe que conseguiu vencer nessa fase, mostra a dificuldade que é a competição, mas assim, a gente sabe que a gente tem que melhorar, a gente vai tentar trabalhar nos poucos treinos que a gente tem para tentar evoluir nessa parte ofensiva. Rafael, o Vila Nova vem de 3 jogos seguidos fora de casa, domingo passado aqui em Jataí, meio de semana na Copa do Brasil e novamente aqui em Jataí. A Jataiense conseguiu colocar dificuldade no Vila, grande parte do jogo. Essa dificuldade que a Jataiense colocou é justamente esse cansaço, esse desgaste de 3 jogos fora de casa, as viagens? Cara, é uma série de fatores, né? Às vezes a gente é questionado por algumas situações, algumas coisas. Parece que o Vila é o atual campeão goiano, parece que o Vila ganhou aí nos últimos anos vários campeonatos goianos. E pelo que eu sei, tá 19 anos sem ganhar, né? Hoje o Vila é líder geral. Hoje o Vila é uma equipe que sofre poucos gols, é uma equipe que não sofre defensivamente, mas a tua colocação ela é bem pertinente, né? É uma sequência de jogos, além dos jogos, as viagens, né? A gente vai pensar que quilometragem eu sou ruim, mas dá mais ou menos 4 horas até Jataí, né? Semana passada a gente veio e voltou, então são 8 horas. A gente foi a São Paulo, voltou. Hoje a gente veio de novo aqui. Os atletas estão mais convivendo entre nós, em hotel, em ônibus, em avião, do que propriamente com a família deles, né? Eu acho que é um processo natural, a evolução da equipe. Claro que a gente sabe que a gente tem que evoluir, a gente vai avaliar muito bem. Hoje a gente não pôde contar com o Igor Henrique, né? O Igor está muito gripado, veio para o jogo numa expectativa de melhorar, mas durante a noite não passou legal, então não pôde nem ser utilizado na partida. O Chapo também vinha com desconforto, entre o Urso, que foi uma perda importante que a gente teve, né, significativa. A gente vai ter que pensar melhor a equipe, porque com certeza essa questão do desgaste ela também afeta. Eu acho que no segundo tempo aqui
a gente sentiu um pouco, mas não foi só a parte física, né? Do outro lado também tem trabalho, os clubes do interior estão mostrando isso, né? Todos eles empataram nos primeiros jogos e a Jataiense tem essas qualidades e hoje, principalmente no segundo tempo, nos trouxe dificuldade. E até sobre isso, Rafael, você por força maior perdeu alguns jogadores e jogadores do setor ofensivo, né? O próprio Júnior Todinho não pôde jogar hoje, o Emerson Urso, uma contusão grave, e você ganha uma opção que é o Jean Mota. O quanto esse jogador pode te auxiliar e ajudar o time do Vila na sequência do Campeonato Goiano e na próxima fase da Copa do Brasil? Os desfalques a gente nunca gosta, né? O Urso, infelizmente, o Todinho também, não sei se vai estar à disposição para quinta-feira, muito difícil. O Jean Mota é um atleta que não vinha atuando nos últimos jogos, esse ano não atuou lá no Vitória, então a gente tem que ter calma. É um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito importante dentro do Vila Nova no ano de 2025, vai nos entregar muita qualidade, mas dificilmente vai estar pronto para quinta-feira. Hoje a gente ganhou o Gabriel, entrou muito bem no jogo, um jogador que já conhece a casa, né? Saiu para jogar o Campeonato Paulista. A gente tem que estudar o adversário da quinta-feira, a gente já conhece bem esse adversário, enfrentamos 2 vezes eles, vamos pensar na melhor equipe. A gente tem que, não adianta a gente ignorar essa questão física, essa questão do desgaste, mas o importante é que o Vila hoje tem elenco. Prova é hoje, por exemplo, jogou Thiago e Maia na zaga, depois João Vieira foi pro lado, hoje jogou Diego Torres, então assim, eu tô bem tranquilo, a gente tem um grupo qualificado, um grupo enxuto, mas que com certeza todos que eu colocar dentro de campo vão dar conta do resultado. Rafael, além do cuidado, né, ficou mais que provado que a Jataiense também tem virtudes, mesmo o Vila conquistando uma vitória de 1-0 aqui nesse primeiro jogo. O que o Vila precisa tomar cuidado para não ser surpreendido? E fala também da transferência do jogo para o Serra Dourada, que é uma casa que o Vila se sente muito bem. Isso é tranquilo, acho que o Vila está acostumado a jogar, é um palco do futebol brasileiro, a gente se sentiu muito confortável lá, né? Teve a vitória contra o Goiás, teve a derrota sim contra o Goiânia, mas é uma coisa que foi unânime, né? Essa troca para o Serra, então é importante. Sobre a Jataiense, é uma equipe que tem qualidade, uma equipe que, assim como todas as outras, e nós também jogamos a vida, né? Porque ninguém quer ficar fora da competição, tem um treinador capacitado, jogadores que a gente já conhece de outros estaduais, alguns que eu já enfrentei, a dificuldade ela vai existir. A gente tem que organizar cada vez mais a nossa equipe, a gente tem que ter muitos cuidados defensivos jogando dentro de casa, muitas vezes a gente pode, muito se é falado, né, precisa melhorar ofensivamente, mas daí só se fala que tem que melhorar ofensivamente, né, e defensivamente. A equipe tá bem, a equipe que menos sofre gols, a equipe que não... Acho que o Vila não tomou nenhum gol de bola parada ainda na competição, no ano, né? Então, assim, a gente vai continuar fortalecendo o nosso sistema defensivo e aos poucos ir melhorando a parte ofensiva, né? É respeitar muito o adversário. Nossa, o mata-mata tá muito aberto, o Vila não garantiu absolutamente nada, não considero nem vantagem, porque o adversário vai ter que vir para cima, mas também não vai se atirar, porque pode acontecer várias situações, então a gente tem que respeitar o adversário, estudá-lo novamente. Hoje ele veio um pouco diferente, alguns movimentos do meia deles, do Timboli, então a gente tem que pensar a melhor forma possível para a gente garantir essa classificação na quinta-feira. Lacerda, hoje Vila Nova e Anápolis não tem mais a possibilidade de se enfrentarem na semifinal. Pensando em um cenário aí da próxima fase, você prefere pro seu time um clássico na semifinal ou fazer mais uma viagem e enfrentar uma equipe do interior? Eu prefiro a classificação. Com todo respeito, né, a pergunta, e ela é muito boa, né, mas eu não... a gente tem ganhado a Jataiense, viu o que eu falei, né? A gente tem... O Vila pode... A nossa sequência de jogos ela é muito dura. E a gente pode ter uma sequência mais dura ainda. Mas pra gente ter essa sequência, e eu quero ter essa sequência, a gente precisa vencer na quinta-feira. Se não, cara... Se não vencer quinta-feira, aí nós temos só o mês de março, né? Nós vamos ter só a Copa do Brasil. É porque o brasileiro começa em abril, né? Então, assim, a gente tem que pensar jogo a jogo. Seria muita... Lembra lá atrás, quando a gente venceu o Clássico, né? Eu falei, essa questão de como vai terminar, eu tenho que pensar agora aqui na volta, tem que pensar no treino de amanhã, tem que pensar em preparar a equipe na quarta-feira, rapidamente, pra gente vencer o jogo na quinta-feira, escolher adversário, o que vir, né? A gente garantido a classificação, né? A gente vai fazer de tudo para garantir a classificação, aí depois a gente pensa no próximo adversário.